Olha só que coisa curiosa. Para a lei, um carro e aquela música favorita no Spotify são tratados de jeitos, nossa, completamente diferentes. É isso que a gente vai fazer hoje: desvendar a vida secreta das coisas no direito civil e sacar como a lei organiza tudo que a gente tem. Então, vamos lá, direto ao ponto. Qual é a real diferença, na lei, entre um carro e um direito autoral? Parece simples, mas a resposta, olha, não é nada óbvia. E é ela que leva a gente para o coração de como o direito enxerga o nosso patrimônio. Bora desvendar esse mistério. Beleza? E como a gente vai fazer isso? Nosso caminho hoje é bem direto. Primeiro, a gente vai entender o que a lei chama de coisa. Depois, vamos separar o que se pode ver e o que não se pode, o que se move e o que fica parado. Aí a gente olha para as qualidades dessas coisas, como elas se relacionam entre si, e no final a gente fecha com aquela diferença básica, o que é público e o que é privado. Então, vamos começar pelo começo, pela base de tudo. A lei tem uma definição bem específica para a palavra coisa. E entender isso, olha, é o primeiro passo para sacar porque nem tudo que existe pode, de fato, ser de alguém. E essa distinção, gente, é fundamental. Olha só, coisa é basicamente tudo que existe e que não é uma pessoa. Simples assim. Agora, bem, aí a história muda. Um bem é uma coisa que tem valor, seja econômico ou jurídico, e que alguém pode ser dono. Pensa no ar que a gente respira. É uma coisa, certo? Mas o oxigênio dentro de um cilindro no hospital, isso é um bem. É isso que importa para a lei. Aquilo que tem valor e que pode entrar numa relação jurídica, tipo uma compra e venda. Beleza, entendido isso, vamos para a primeira grande divisão. Como é que a lei lida com aquilo que a gente pode, sabe, tocar, e com aquilo que existe só no campo das ideias? Funciona assim. De um lado, a gente tem os bens corpóreos. São os que têm corpo, matéria, né? Uma casa, um carro. E olha que curioso, até a energia elétrica entra aqui. E do outro lado estão os bens incorpóreos. Eles não têm uma forma física, mas têm valor. São as ideias com valor, tipo direitos autorais, uma patente, a marca de uma empresa. Tá, mas e daí? Por que isso importa na prática, no dia a dia? Pensa só em como uma venda acontece. Para passar um bem físico para outra pessoa, muitas vezes só entregar o objeto já resolve. É a chamada tradição. Agora, para vender um direito autoral, e precisa de um contrato, de uma formalidade toda. A diferença é gigante. Ok, vamos avançar para uma das classificações mais importantes de todas no direito civil. Tem a ver com mobilidade. Parece uma coisa boba, né? Mas o fato de algo poder ou não ser movido, nossa, isso muda absolutamente tudo na lei. A gente está falando dos bens imóveis. Sabe a expressão bens de raiz? É exatamente isso. Imóvel é o solo e tudo que está grudado nele, seja pela natureza ou por construção humana. A ideia principal é essa: não dá para tirar do lugar sem quebrar, sem estragar. E é isso que dá a base da estabilidade do patrimônio. E a lei, claro, detalha isso. Existem os imóveis por natureza, que é o solo mesmo, os por acessão, que é tudo que foi construído em cima, mas o mais interessante para mim são os imóveis por determinação legal. É isso mesmo que parece. A lei simplesmente decide que uma coisa que nem é física, como o direito a uma herança ou uma hipoteca, vai ser tratada como se fosse um imóvel. E por quê? Tudo para dar mais segurança jurídica para as negociações. E do outro lado, claro, estão os bens móveis. Aqui não tem muito segredo. É tudo aquilo que pode ser levado de um lugar para o outro. Pode ser um animal, que se move por conta própria, ou um sofá, que precisa de uma forcinha. A regra de ouro é: se dá para mover sem estragar a essência da coisa, então é um bem móvel. E aqui está o pulo do gato, a diferença crucial entre os dois. Para vender um imóvel para transferir a propriedade, a coisa é séria. Precisa de escritura pública, feita em cartório, e depois registrar essa escritura. É um ritual, um processo bem formal. E para um bem móvel, basta a tal da tradição, ou seja, o simples ato de entregar a coisa. É a simplicidade de um contra a solenidade, a burocracia do outro. Ok, agora a gente vai afunilar um pouco mais. Vamos entrar nos detalhes, umas qualidades mais sutis dos bens, mas que fazem toda a diferença na hora de fechar um contrato ou assumir uma obrigação. Olha só essa tabela, ela mostra 3 qualidades super importantes. Primeiro, fungível. Nome esquisito, né? Mas a ideia é simples. É algo que pode ser substituído por outra coisa igual, da mesma espécie, qualidade e quantidade. Dinheiro é o melhor exemplo.
Depois temos os bens consumíveis. Esses são aqueles que acabam no primeiro uso. Comida, combustível, usou, já era. E por último, os divisíveis. São os que a gente pode partir em pedaços menores, sem que eles percam o valor ou a função. Um saco de arroz, por exemplo. E por que saber disso? Bom, imagina um contrato de empréstimo. Isso define se a pessoa tem que devolver exatamente aquele objeto ou se pode devolver um outro igualzinho. Beleza. Agora vamos ver como os bens se relacionam entre si. E aqui a gente topa com um dos princípios mais fortes e clássicos do direito. É uma regrinha que diz assim: o acessório segue o principal. Guarda isso. Para entender isso, vamos imaginar um bem principal, uma fazenda, por exemplo. Tudo que vem dela ou é colocado nela pode ser um acessório. Aí temos os frutos, tipo a colheita de maçãs ou o aluguel de uma casinha que tem lá. Eles são gerados sem diminuir a fazenda. Já os produtos são diferentes. Pensa em minério que se tira da terra. A cada extração, a fazenda diminui um pouquinho. E por fim, tem as benfeitorias, que são as obras que se faz no bem principal, tipo, consertar um telhado. E mesmo dentro das benfeitorias, a lei separa tudo direitinho. Tem as necessárias, que são aquelas para evitar que o bem estrague, tipo o conserto de um vazamento. Tem as úteis, que não são urgentes, mas melhoram o uso do bem, como construir uma garagem. E, por fim, as voluptuárias. Esse nome é para falar daquelas que são puro luxo ou enfeite, tipo colocar uma piscina de mármore. E aí a gente entende por que a lei se dá o trabalho de classificar tudo isso. Porque essa diferença entre necessária, útil e voluptuária define quem tem o direito de receber o dinheiro de volta pelo que gastou. E, em alguns casos, até dá o direito de a pessoa não devolver o imóvel enquanto não for paga. Numa briga de aluguel, por exemplo, essa discussão vale e vale muito dinheiro. Isso tudo leva a gente a uma pergunta bem prática. Pensa de novo na fazenda. Se o dono vende a fazenda, o trator que está lá no galpão, ele vai junto no negócio automaticamente? A resposta, olha, pode não ser a que parece. A resposta está numa palavrinha: pertenças. O trator, ele serve à fazenda, ele ajuda na produção, mas ele não é parte integrante dela, né? E aí vem a grande reviravolta, a exceção àquela regra do acessório segue o principal. As pertenças, por lei, não acompanham o bem principal na venda, a não ser, claro, que isso esteja escrito bem claro no contrato. É um detalhe que, se passar batido, pode dar uma dor de cabeça e um prejuízo enorme. Bom, e para fechar nosso mapa, vamos para a última grande classificação. E essa é sobre a titularidade, ou seja, de quem é a coisa. É de uma pessoa, de uma empresa ou é do Estado? Até os bens que são públicos se dividem. Primeiro, temos os bens de uso comum do povo, como as ruas, os rios, as praias, são de todo mundo. Depois vem os de uso especial, são os prédios públicos, as escolas, os hospitais, eles têm uma finalidade específica para o serviço do Estado. E por fim, tem os bens dominicais. Esses são, digamos, o patrimônio do Estado que não está sendo usado para nada. Pensa num terreno baldio que pertence à prefeitura. E a regra é bem clara aqui. Dos 3 tipos, só os dominicais é que podem ser vendidos para um particular. E aí, depois de passar por todo esse caminho, a gente chega no grande desafio de hoje. Todas essas regras que a gente viu, elas foram criadas pensando num mundo físico, de terras, casas, carros. Mas e agora? Agora que um arquivo digital, um NFT, um código de software pode valer milhões, a grande pergunta que fica no ar é: quais dessas regras clássicas ainda servem para esse mundo novo? E quais delas vão ter que ser reinventadas ou até quebradas? Esse é o debate que está rolando agora no direito e ele está só começando.